Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano, vamos iniciar mais uma aula. Neste momento nós vamos estudar a função do primeiro grau, também conhecida como função afim, tá ok? Vem aqui comigo. Então, a função afim, ou função do primeiro grau, a sua definição diz o seguinte: é toda a função do tipo f de x, a gente já entende o que é isso, né? A partir da introdução de funções, igual a ax mais b. Então, essa é a característica da função afim, da função do primeiro grau, sabendo que o x pertence aos reais, perfeito? Então, quando você falar em função do primeiro grau, você vai ter exatamente este formato. Do primeiro grau também por quê? Porque a variável x, o maior expoente aqui é 1, ok? Então, por isso, uma função do primeiro grau. Bom, então alguns tipos de funções afins, aqui no caso alguns exemplos de função afim. Então 2x mais 1, perceba que quem é o a é o 2, quem é o b é o 1 e o x é a nossa variável. O f de x igual a menos 4x, o f de x igual a menos 3x menos 11 e f de x igual a 7. Tá? Então todas essas aqui nós temos uma ideia de função afim. Vamos ver aqui algumas particularidades. Olha lá. Quem é o A? É o 2. Quem é o B? É o 1. Na f de x igual a menos 4x, quem é o A? É o menos 4. O B está aparecendo? Não. Se ele não aparece, ele é igual a 0. F de x igual a menos 3x menos 11. Quem é o A? Menos 3. Quem é o B? Menos 11, ok? E neste último caso, você não tem a variável x ali aparecendo. Então, o a é 0, né? Se o a é 0, o b é 7, ok? Então, esses são alguns exemplos de função afim. Agora, o que não são função afim, tá? O que não são função afim? Perceba, olha lá, nesse primeiro caso, você tem o x, que é a nossa variável, sendo elevado ao quadrado. Então, esse caso não caracteriza uma função afim, perfeito? O próximo item. No segundo caso, você tem aqui o valor do x, né? No caso aqui a nossa variável x, o expoente é 3, diferente de 1. Então, não é uma função afim. No terceiro caso, a sua variável é um denominador. Se é um denominador, isso aqui não é característica de uma função afim, perfeito? E no último caso também a mesma coisa. Além de ser denominador, o expoente é 2, então não é função afim. Então, neste caso aqui, nós temos o exemplo de função afim e os exemplos de que não são função afim. Então, pessoal, tem que estar claro isso, que a função do primeiro grau tem a seguinte característica: ax mais b, perfeito? Onde a é um coeficiente numérico, tá? O b também é um coeficiente numérico, porém o a é um coeficiente que vai estar multiplicando o x, e o x, que é a nossa variável, o expoente tem que ser igual a 1, perfeito? E o b também é um termo independente, é um coeficiente também numérico, tá ok? Então, tem que lembrar do formato da função do primeiro grau. É a ax mais b, perfeito? Bom, o valor da função afim. Então, dado aqui o x igual a x0, então, x0, quando você vai calcular um valor da função, no lugar do x, nós estamos colocando aqui x0. Então, basta você substituir o x pelo valor que ele está dando aqui para você, tá? Então, f de x0 é a vezes x0 mais o b. Exemplo, eu tenho essa função afim aqui, ó, 3x mais 7.
seu valor para x igual a 5. Então, o que você está encontrando aqui? Você está encontrando o valor numérico de uma função quando x é igual a 5. Perfeito? Então, olha lá, vai ficar como? F de 5. Então, ele está dizendo que no lugar do x você vai pôr quem? O 5. Então, f de 5 é igual a 3 vezes o x. Quem é o x? O x aqui para nós é o 5. Então, você vai colocar o 5, olha lá. O 3. E no lugar do x, você põe o 5. Então, 3 vezes 5, 15, mais o 7, igual a 22. Então, aqui nós encontramos o valor numérico da função quando x é igual a 5. Ok? Agora, um outro exemplo. Vamos pegar o x e substituir por menos 4. Então, ele está te pedindo para calcular f de menos 4. F de menos 4, então eu vou substituir no lugar do x por menos 4. 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 12 mais o 7 é igual a menos 5, ok? Então, esse procedimento que a gente está fazendo é encontrar o valor da função afim, o valor da função do primeiro grau, também conhecido como valor numérico da função, ok? Agora, quando x é igual a zero. Quando x é igual a zero, existe uma particularidade, pessoal. Na função afim, quando x é igual a zero, tá? Você tem que o resultado vai ser o termo independente. Então, nesse caso, no lugar do x a gente coloca zero. 3 vezes 0 é 0. Então, sobrou quem? Só o 7, que é exatamente o termo independente. Tá bom? Taxa de variação da função afim. A definição é a variação de f de x pela variação do x. Lembra lá na definição de função. Quem é o f de x? F de x é a mesma coisa que o y. Então, a taxa de variação que ele está trabalhando aqui é ΔY para ΔX. Essa taxa de variação que a gente está falando da variação do y e da variação do x, a gente vai encontrar o coeficiente a, que lá na frente a gente vai entender que esse a é o coeficiente angular da minha função afim, ok? Então, olha lá, o que isso significa? Significa que você vai conseguir interpretar se essa função está acontecendo um acréscimo ou um decréscimo, tá? Ou se ela é crescente ou se ela é decrescente. Então, vamos ver o que acontece aqui no exemplo. Então, nós temos f de x igual a 3x mais 7 e vamos ver o que acontece. Se você está aumentando o valor do x, olha lá, você pegou x igual a 1, você obteve 10. Se você pegar o x igual a 2, você obteve 13. Então, você está percebendo que quando você aumenta o valor do x, o valor do y, que é esse valor que você está encontrando aqui, que é o f de x, ou f de 1, f de 2, né? O valor do y também aumenta. Então, o que está acontecendo aqui? Olha lá, o x ele está crescendo uma unidade e o f de x, que é o nosso y, está crescendo 3 unidades. Então, a gente pode dizer que esta função, a taxa dela vale 3, ok? Que é o mesmo valor de a, tá? Que é o mesmo valorzinho do a, tudo bem? Na verdade, essa função aqui está tendo um acréscimo, tá? Um acréscimo de 3 unidades para a função f de x. Bom, zero ou raiz da função. O que é o zero ou raiz da função? Pessoal, é muito importante essa ideia do zero ou raiz da função, porque isso vai ser importante lá também na equação, na função do segundo grau, que a gente vai trabalhar muito isso, tá? Então, o zero ou raiz da função, que são a mesma coisa, significa que você vai encontrar o valor do x, que substituindo na sua função, você vai obter um valor numérico igual a zero, tá? Então, você vai achar o valor de x que, substituindo a função, torne ela nula, ok? Então, seja igual a zero. Então, vamos ver aqui, ó, vem comigo.
Vamos lá. É o valor de x para qual a função ax mais b se anula. Então, ela vai ser o quê? Igual a zero. Exemplo, temos a função f de x igual a x menos 1. Como é que eu vou descobrir quem é o zero ou a raiz da minha função? Basta eu pegar o f de x e substituir por zero. Perfeito? Então, no lugar do f de x, eu coloco zero. Então, x menos 1 é igual a zero e isolo o valor do x é igual a 1. Então, qual é a raiz desta função? É o 1. O 1 faz com que ela seja nula. Perfeito? De novo, então, a gente ainda falando sobre zero ou raiz da função. Então, a definição é: temos que o valor de x para qual função se anula, onde ela vai ser igual a zero. Então, por consequência, ou de modo geral, né, você vai ter ax mais b igual a zero. No lugar do f de x, você põe o zero. Isolando x, então você tem que a raiz da função, ou zero da função, tem a seguinte situação, ó, é x igual a menos b sobre a. Perfeito? Então, essa aqui é a característica do zero ou raiz da função do primeiro grau. Como é que você vai encontrar ela? Basta fazer menos b sobre a. Você pode ir diretamente para essa formulinha ou simplesmente isola o valor do x fazendo a equaçãozinha igualando a zero, tá? Sem problema nenhum. Então perceba o exemplo. Você tem f de x igual a 2x menos 10. Como é que eu acho a raiz da função do primeiro grau? É claro que aqui é uma função do primeiro grau, que é o assunto do momento. Você vai fazer menos b sobre o a, perfeito? Quem é o b? O b é menos 10, então você tem que levar menos 10, perfeito? E quem é o a? O a é 2. Só que na formulinha a gente tem menos, é o menos b. Então, menos com menos vai ficar o quê? Mais, sinais iguais, sinal de mais. Então, basta fazer a divisão. 10 dividido por 2 igual a 5, ok? Então, qual é a raiz dessa função? É o 5. O 5 é o que vai anular essa função. Então, o zero da função, pessoal, o zero da função, isso é muito importante no gráfico, que a gente vai verificar. Na aula lá de plano cartesiano, você já aprendeu que os eixos da abscissa, que é o x, e o eixo das ordenadas, que é o y, ok? Neste caso, o zero da função sempre será aonde o gráfico vai interceptar o eixo x, ou no caso, o eixo das abscissas, tá? Então, a gente vai ter aqui no caso, como é uma função do primeiro grau, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Então, a gente vai ter uma reta passando no 5 aqui, tá? No caso aqui, ele é a nossa raiz. Então, você vai ter uma reta passando por aqui, ó, tá? Claro que aqui é a minha... Então, vai ter uma reta, claro, uma reta de verdade, né? Aqui é só para você entender o que está acontecendo. Você vai ter uma reta passando no 5, perfeito? Olha aí. Tudo bem? Então, o zero da função, no caso da função do primeiro grau, a gente vai ter a orientação aonde o gráfico vai interceptar o eixo x, tá bom? Bom, então o gráfico de uma função afim, como já tinha falado para vocês, sempre será uma reta, tá? E uma reta não vertical, tá bom? Essa é a característica do gráfico da função afim. Então, como é que a gente vai construir o gráfico de uma função afim? Bom, um modo que você pode construir o gráfico é fazendo a tabelinha atribuindo valores para x, tá? Então, nós temos o exemplo aqui de uma função f de x igual a 3x menos 2. Então, no lugar do x, eu vou atribuir alguns valores. Neste caso, eu atribuí o menos 1, então obtive um resultado numérico igual a menos 5.
Quando x é zero, o meu f de x é menos 2. Lembrando que f de x é a mesma coisa que o y. Colocamos aqui o 2/3, então o resultado é 0. O 1, o resultado é 1. 2 é o 4. E aí nós vamos transferir esses valores aqui para o nosso plano cartesiano. Então, cada par ordenado que você descobriu, a gente vai encontrar aqui no nosso plano cartesiano. Perfeito? 2 para x, 4 para o y, 1 para o x, 1 para o y e assim por diante. Lembra aqui, ó, 2/3 é a raiz da minha função. Ó. Então, o gráfico vai interceptar o eixo x exatamente no 2/3. É onde o meu y é igual a 0. Ok? Então, como que vai ficar esse gráfico? Vai ficar exatamente assim. Tá? Então, o gráfico de uma função afim sempre será uma reta. Outros exemplos aí de gráfico de função afim. Vocês verificaram no exercício anterior que nós fizemos uma atribuição de vários valores para x. Não quer dizer que você tenha que fazer todos aqueles, tá? Às vezes, você tem uma situação que atribuindo 2 pontos apenas, você já consegue definir a direção da sua reta, que é esse caso. Então, nós temos aqui, ó, 2x, menos 2x mais 1, nós atribuímos os valores menos 1 e 2 para o x. E aí nós atribuímos ali, ó, o valor, no caso, para cada um, ó lá, menos 1 e 3, menos 1 e 3, você tem este ponto. 2 e menos 3, 2 para o x, menos 3 para o y. Então aqui você já está conseguindo enxergar qual é a direção que esse gráfico vai ter. Tá? Então não é necessário você atribuir muitos valores. Perfeito? Então você pode fazer 2 pontos que sejam suficientes para você ver a direção do seu gráfico, como ele vai estar sendo construído. Tá? Então, 2 pontos distintos, é claro, são suficientes para você determinar uma reta. E parte da ideia lá na geometria, que você tem que 2 pontos pode definir uma reta. Então, neste caso, 2 pontos distintos, né? 2 pontos distintos no plano, você determina uma reta. É o que exatamente que nós estamos construindo aqui no plano cartesiano. Bom, já tinha adiantado alguma coisa para vocês sobre coeficiente angular, agora coeficiente linear. Quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear é a ordenada y. No caso, é aonde o seu gráfico vai interceptar o eixo y, tá? Então, esse valor é o seu coeficiente linear. Ele nada mais é do que o b da função afim. Então, se você sabe quem é o b da sua função afim, você sabe exatamente onde ele vai interceptar o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, ele é chamado de coeficiente linear, tá? Então, é chamado de coeficiente. Então, B é chamado de coeficiente linear, ok? Então, olha lá. Então, este y igual a b igual ao coeficiente linear da reta, como eu disse para vocês. Coeficiente angular. Coeficiente angular é a taxa de variação que a gente tinha visto lá atrás, que é exatamente o azinho da nossa função, tá? Então, o a é o nosso coeficiente linear, no caso, o nosso coeficiente angular. É ele que vai determinar a inclinação da nossa reta, se vai ser uma reta crescente ou se vai ser uma reta decrescente. Então, aqui a gente vai entender o que é aquela variação, a variação do x e a variação do y. Para isso, né, você vai precisar encontrar aí 2 pontos da reta, onde você consegue perceber aonde está tendo a variação do x e a variação do y. É o final menos inicial. Então esse é o conceito que vocês viram lá em física, né? Em física fala muito da variação ΔX, ΔY. Então você percebe aqui, ó, vou colocar aqui ó, o y. Então aqui ó, você tem, por exemplo, vou colocar y
0 e y1, perfeito? Aqui você tem um ponto aqui também, que vai ser o nosso, o x0, e aqui também vai ser o x1. Então, quem é a variação ΔY? É o final menos inicial. Então, é y1 menos o y0, perfeito? Quem é o ΔX? É o x1 menos o x0, final menos inicial. Então, nós aprendemos lá atrás que a gente pode fazer o ΔY dividido pelo ΔX. Só que aqui nós temos uma inclinação dessa reta que está acontecendo aqui, tá? Sempre no sentido anti-horário, vai ter um ângulo que está sendo formado aqui, que nós vamos chamar este ângulo de ângulo alfa, tá? Então, percebe que aqui você tem um triângulo retângulo sendo formado. Se lá atrás a gente falou que era ΔY sobre ΔX é igual ao nosso coeficiente angular, temos que, em relação a alfa, você tem o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, uma outra maneira de você calcular o coeficiente angular é você calcular a tangente do ângulo alfa, caso você conheça a inclinação dessa reta. Okay? Se você conhecer o ângulo de inclinação desta reta, basta você calcular a tangente de alfa, e aí você vai localizar o coeficiente angular, que é exatamente o valorzinho A da função afim. Então, olha lá, pessoal, isso é muito importante, essa parte da função afim. De novo, o formato ax mais b. O A nós vamos chamar de coeficiente angular. Vimos inicialmente que a taxa de variação, que é o coeficiente angular, pode ser calculado como a variação do y dividido pela variação do x, ok? Dá para você seguir esse caminho quando você conhece dois pontos que pertencem a essa reta. Se você conhecer dois pontos que pertencem a essa reta, você utiliza a variação do x e a variação do y, ok? Agora, se você tem um gráfico e este gráfico foi dada a inclinação dele, ou seja, qual é o ângulo que ele está formando na reta, tá? Qual o ângulo que é formado por esta reta, então você pode calcular aplicando os conceitos da trigonometria. Basta você calcular a tangente desse ângulo, tá? Então, o coeficiente angular você pode calcular de duas maneiras. O B, nós temos que é o coeficiente linear. Então, o coeficiente linear é exatamente onde o gráfico vai interceptar o eixo y. Tudo bem? Então, tem essa distinção. Coeficiente angular e coeficiente linear. Tá bom? Vamos continuar? Alguns casos especiais, tá? Uma função, ela também é chamada de função linear, exatamente quando acontece isso aqui, ó. Quando b é igual a zero. Se b for igual a zero, você tem uma característica de uma função f de x, como por exemplo aqui, que é 3x. Então a gente vai chamar essa função de uma função linear, ok? Função identidade. O que é uma função identidade? É quando você tem o b igual a zero e o a é igual a 1. Então você tem exatamente essa função aqui, ó. F de x é igual a x. Então, quando isso acontecer, nós vamos chamar de função identidade. A função constante, ela vai acontecer quando o seu a for igual a zero. Se o seu a for igual a zero, então você vai ter a seguinte situação, ó. F de x igual a 3, por exemplo, né? Então, isso aqui é uma função constante. Perfeito? Então, função linear, função identidade, função constante. Ambas são função do primeiro grau, ambas são função afim, porém, elas podem ser classificadas nessas três situações, três casos especiais, tá? Função linear. Então, lá, característica do gráfico da função linear. Como exemplo, nós temos ali, ó, f de x igual a 0,3x, ou qualquer outro valor. 0,8x, 1,5x, 2,4x. Então, perceba o que está acontecendo aí com a função
linear, tá? Quanto maior for o coeficiente angular, maior será o ângulo alfa, que é o ângulo que está sendo formado. Lembra lá de novo. O ângulo sempre ele, para você saber a posição dele, sempre vai ser partindo da abscissa, que é o eixo x, em direção à reta, conforme foi mostrado aqui para vocês na animação, tá? Então sempre no sentido anti-horário. E este caso, como b é igual a zero, todas essas retas elas vão passar pela origem, sempre vai passar pelo centro aqui, ó, pela origem do gráfico. Então uma função linear são duas características. Primeiro, as retas sempre vão passar pela origem. Segunda situação, quanto maior for o coeficiente angular, olha lá, aqui é 0,3, 0,8, 1,5. Conforme você aumenta o coeficiente angular, o ângulo alfa vai ser maior, tá? Então, uma função f de r em r é uma função linear quando existe um número real a diferente de zero, tal que f de x é igual a x para todo x pertencente aos reais. Então, essa aqui é a definição de uma função linear, tá? Exemplos. Aí temos aí h de x igual a menos 7x, 3x, menos 6x e f de x igual a x, tá? Bom, função linear ainda quando b igual a zero. Representação gráfica aí de um outro exemplo, de f de x igual a 3x. Então aqui você atribuiu valores para x, achou o y correspondente e traçou o gráfico. Tá bom? Aqui é um outro exemplo de função linear, quando b é igual a zero. Função identidade, f de x igual a x. Vocês perceberam que na função linear apareceu a função identidade como exemplo, porque aqui você tem o b igual a zero, tá? A única diferença da função identidade é que o a tem que ser igual a 1. Então essa é a particularidade da função identidade. Ela é uma linear, porém ela é uma identidade porque o a é igual a 1, tá bom? Então vamos ver o que acontece com o gráfico de uma função identidade. Se f de x é igual a x, para cada valor que você atribuir para x, ele vai ter uma correspondência, olha lá. 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3, 4 é 4, 5 é 5 e assim por diante. Se você atribuir aqui, ó, menos 1, então você vai ter menos 1 também no y. Se você atribuir o menos 2, você vai ter menos 2 no y e assim por diante, tá? Então, a função identidade, ela tem uma particularidade, então, que eu estava falando para vocês, que é b igual a zero, sempre vai passar na origem, ok? Sempre vai passar na origem. E aqui a demonstração também do ΔY e ΔX, que a gente já tinha comentado também, para você determinar o coeficiente angular. Só que aqui existe uma particularidade, tá? Que o ΔY sobre ΔX, a tangente do ângulo alfa vai ser igual a 1. Então, sempre neste caso da função identidade, a tangente de alfa é igual a 1. Aí você vai lembrar, qual é o ângulo do qual a tangente é igual a 1? Então, se é um ângulo de 45 graus, você pode entender também que ela é bissetriz desses quadrantes, ó, porque aqui é 90 graus. Se essa reta ela tem uma inclinação de 45, então ela está dividindo este ângulo ao meio. Então ela é uma bissetriz desses quadrantes, ok? Bom, alguns outros exemplos aí do gráfico de função afim, mas aqui em particular a função identidade. Lembrando que você não precisa atribuir muitos valores. 2 pontos já são suficientes para você encontrar a direção da reta. Perceba, olha lá, sempre vai ser um ângulo de 45 graus passando pela origem. Então essa é uma função identidade. Então o gráfico de uma função linear, no caso aqui é uma função identidade, é uma reta que passa sempre pela origem, tá? Essa linear está aparecendo aqui porque a gente viu lá atrás que é a mesma característica quando b é igual a zero, ok? Bom, função constante. A função constante tem essa característica aqui, ó, f de x igual a b. Então ela não vai ter os valores aí, né, do caso
do A. Então, como é que é a característica? São retas horizontais, tá? Então, uma função constante sempre será ou sempre serão retas horizontais. Então, se você tem f de x igual a 4, então é uma reta passando no y, né? No caso, igual a 4. Lembrando que quando a gente fala f de x, o f de x é a mesma coisa que y. Então, você tem y igual a b. Então, é y igual a 4, igual a 2, igual a menos 2, e assim por diante. Então, olha lá. Então, é uma reta cortando no menos 2, cortando no 2, cortando no 4, cortando no 6. Lembrando que esse 6, 4, 2, assim por diante, é o B. O B é o coeficiente linear. Lembra da particularidade. Coeficiente linear é aonde o seu gráfico vai cortar o eixo Y, o eixo das ordenadas. Então, sempre serão retas horizontais, uma função constante. Ok? Então, coeficiente angular é igual a zero, tá? Coeficiente angular vai ser igual a zero. As retas, elas sempre serão paralelas ao eixo x. E o ângulo formado entre elas vai ser igual a zero, né? Não tem um ângulo que está sendo formado aqui, tá? Então, vai ser zero para todas elas. Elas não têm uma inclinação. Ela é uma reta paralela. O gráfico, então, de uma função constante é uma reta paralela ao eixo x. Por isso, podemos traçá-la conhecendo um único ponto, que no caso aqui é o próprio coeficiente linear, tá? Determinação de uma função a partir do seu gráfico. Pessoal, isso é muito importante. Falo para os alunos, para você determinar uma função afim, basta você conhecer dois pontos. Se você conhece dois pontos, ou se você tem dois pontos, você tem tudo, ok? Nesse caso, nós temos o ponto A, que a gente conhece aqui no gráfico. Qual é a coordenada do ponto A? Menos 2 para o x, 1 para o y. E nós temos o ponto B, que a coordenada é 1 para o x, 4 para o y. Então, a gente vai encontrar a lei, a gente vai encontrar a função que faz com que tenha uma construção gráfica deste modelo, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Lembrando que a gente tem que saber o formato da função do primeiro grau, que no caso é ax mais b. Então, partindo da ideia do ponto A, o menos 2 é o x e o y é o 1. Então, no lugar do y, eu vou colocar 1, no lugar do x, eu vou colocar o menos 2. É exatamente o que está sendo apresentado aqui para nós. Fazendo a substituição, nós vamos chegar exatamente nessa equaçãozinha aqui, ó. Menos 2a mais b igual a 1. E partindo da ideia do b, no lugar do x a gente põe o 1, no lugar do y a gente põe o 4, tá? Fazendo essa ideia, nós vamos chegar nessa outra equação. Então, você vai fazer um sistema linear, um sistema de equações. E aí você escolhe o método para resolver. Método da adição, método da substituição, do jeito que você queira. Aqui você vai encontrar, então, o a igual a 1 e o b igual a 3. Então, volta lá na sua função, no lugar do a põe 1, no lugar do b põe o 3. Então, a lei, a função que a gente está procurando é f de x igual a x mais 3. E essa função representa este gráfico. Bom, pessoal, então aqui é a análise do gráfico da função afim, onde vai fazer a intersecção da reta. Então, aqui é apenas uma revisão do que a gente acabou de falar, tá? Então, o gráfico de uma função afim, ela vai interceptar o eixo y exatamente no coeficiente b, tá? Qual é a coordenada desse coeficiente b? É quando o meu x é igual a 0. Então, se você tiver a lei, basta substituir o x por 0 e aí você tem o valor do b, tá? Então, essa coordenada, este ponto aqui, esse par ordenado, é 0b, ou seja, 0 e o coeficiente linear, tá? Que é o coeficiente b.
Onde é que a reta vai interceptar o eixo x? É no zero da função. Lembra lá do que a gente falou do zero da função. É aonde o meu y é igual a zero. Como é que eu calculo então o zero da função? É a formulinha menos b sobre a. Então é aonde o gráfico vai interceptar o eixo x. Então, pessoal, aqui eu quero falar para vocês sobre crescimento e decrescimento de uma função afim. Nós temos o exemplo aqui de f de x igual a 2x menos 1. Essa função é crescente ou ela é decrescente? Perceba o gráfico. Se você olhar pelo gráfico, basta você perceber o que está acontecendo com os valores do x e com os valores do y. Quando é que você sabe, então, se essa função ela é crescente? Se você aumentar o valor do x e o valor do y também aumenta, então você tem que ela é crescente. É só você observar, ó, o par ordenado aqui, ó, menos 2 e menos 5. Agora aumenta, menos 1, menos 3. Olha, o y aumentou, de menos 5 foi para menos 3. Aumenta o x. 1, o y é 1. Então, aumentou o x, aumentou o y. 2 é 3 para y, então aumentou. Ó, de 1 para 3, você está aumentando o y. Então, se você aumenta o x e o y também aumenta, então você tem que essa função representa uma função crescente, ok? Mas é claro, se você tiver a lei, basta você olhar o coeficiente a. Se ele for positivo, então você sabe que é uma função crescente. Se negativo, uma função decrescente. Mas às vezes você tem apenas o gráfico para analisar. Então, aí para analisar o gráfico diretamente, se você entendeu essa ideia, a inclinação da reta sempre será assim, ó. É uma reta característica, tá? Ela vai ter exatamente essa inclinação para uma função crescente, perfeito? Então sempre vai ser aí, ó, uma função crescente se você aumentar o x e o seu y também aumentar, ok? Então aqui é só a definição. Se você pegar aqui, ó, o x2 sendo maior que x1, então f de x2 tem que ser maior do que o f de x1, tá? Então essa aqui é uma função crescente. E aquilo que eu tinha falado para vocês. Se você tem a lei, basta você olhar o a. Se o a for maior que zero, então você sabe que ela é crescente. Então uma função decrescente. O que acontece com uma função decrescente? Ó, de novo o a lá, ó, já dei o spoiler aqui para vocês. Se é negativo, é decrescente. Mas se você precisar olhar para o gráfico, basta você aumentar o valor do x e ver o que acontece com o y. O y diminui, tá? Então, olha lá. Menos 2 e 7, esse é o par ordenado. Agora aumenta o x, menos 1. Menos 1 e 4. Olha lá, de 7 foi para 4, então diminuiu, ok? 0 para x, 1 para o y. Então você está aumentando o x e o y, ó, diminuiu. Aumenta o x, 1, 1 e menos 2. O y está diminuindo. Então você percebe que você está aumentando o x, mas o y está diminuindo. Se ele está diminuindo, então você tem uma função decrescente, ok? Então aqui é o exemplo para definir o que é uma função decrescente. Você pega um x2 maior do que o x1, então o f do x2 tem que ser menor do que o f de x1, ou seja, o y2 tem que ser menor do que o y1. Conforme você aumenta o x, o y tem que diminuir, ok? Então essa é uma função decrescente. Mas se você tiver a lei, basta olhar o coeficiente a. Se o a for menor que zero, então você tem uma função decrescente, ok? Bom, pessoal, vou terminar essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bem aí esse conceito de função afim. Depois nós teremos outras aulas para fazer alguns exercícios. Aqui é apenas uma parte teórica do que é uma função afim, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.